A DIG foi informada desse incêndio, que tinha sido criminoso na concessionária Hyundai. Uma equipe compareceu até o local e lá já tomou conhecimento do teor da carta, onde o incendiário, fazendo-se passar por cliente, reclamou, seria motivação do incêndio, que ele tinha sido maltratado na agência por 2 funcionários, o Medrado e o Renato, e que em razão disso, ele revoltado colocou fogo na agência. A gente, a princípio, desde de princípio, a gente achou que isso era muito óbvio, que não era esse o motivo do crime, porque ali na carta ficou evidenciado o caráter pessoal do crime. No mesmo dia, no sábado, conseguimos localizar esse funcionário Renato. Ele foi entrevistado informalmente pela equipe e ele falou que não teve nenhum problema com nenhum cliente, que não teve essa discussão, mas que não saberia se o Medrado teve essa discussão com alguém. Não foi possível naquele momento ouvir o gerente Medrado, porque ele está de viagem. Assim que ele chegou na segunda-feira, nós conversamos com ele, ele também negou que tivesse algum problema com algum cliente, então ficou evidenciado naquela carta que o motivo não era aquele, certo? Bom, felizmente as imagens da concessionária não foram danificadas com incêndio. De posse dessas imagens, a gente conseguiu constatar coisas interessantes. Primeiro, que a pessoa chega até o local se vestir de mendigo, com cobertor, para não ser identificada. Segundo, que o acesso ao interior da agência se deu sem arrombamento. Ou seja, essa pessoa, ela removeu uma guarnição de alumínio que tinha nessa porta lateral onde por ela entrou, e ali ela conseguiu, forçando a porta para frente e para cima, ela conseguiu fazer com que essa porta abrisse, mesmo que ela ninguém tinha travada. Esse problema nós constatamos na empresa e foi sanado 2 meses antes, pelo pessoal de São Paulo, que realmente tinha esse problema na empresa. Então a gente já tinha certeza que era um funcionário ou ex-funcionário da empresa. Com isso, o Medrado e esse Renato esclareceram que eles tiveram um problema, não eles, mas um funcionário da empresa mudou o comportamento deles, porque esse funcionário infringiu umas normas de conduta da empresa, foi chamado a atenção e ele não gostou. E ele percebeu que depois dessa chamada a atenção, ele mudou o comportamento. E esse funcionário conseguiu provar no inquérito que ele tinha conhecimento dessa porta, desse defeito. Tanto é que uma oportunidade ele abriu para outro funcionário entrar, a porta trancada desse jeito, da mesma forma que o incendiário fez. Outra coisa que nos chamou a atenção também, esse funcionário, ele é mecânico da oficina. Durante a ação dele derramar combustível, dele colocar fogo no local, a gente percebeu que essa pessoa incendiária tinha muito conhecimento mecânico, ele tinha muita agilidade e rapidez para poder abrir o capô dos carros. São carros da Hyundai, mas são modelos diferentes, que não é tudo igual, assim, a forma de abrir. E a gente percebeu também, uma coisa que chamou a atenção da gente, porque ele colocou muito gasolina no compartimento do vão motor. Aí depois, conversando com os mecânicos, a gente constatou que é porque ali existe muita concentração de óleo do motor, óleo de câmbio, óleo da direção hidráulica e óleo de freio. Então ali a combustão é maior. E os carros novos, eles ficam com o máximo 1 ou 2 litros de álcool no tanque. Então a combustão é menor. Então isso já chamou a atenção. Nós temos já certeza, a gente tinha essa certeza que era esse funcionário, porque ele tinha um jeito peculiar. Ele fez balé, ele é um cara alto, magro, e tem uma composição física diferenciada, ele é muito alto, e pela biotipo do incendiário, a gente já tinha convicção que era ele. Fizemos busca na casa dele, no primeiro momento. Ali não conseguimos achar nada que comprovasse a autoria do incêndio, mas conseguimos encontrar munições de uso restrito e permitido, sem ter autorização para ter na casa, e também que ele desviava peças da concessionária. Em razão disso, ele foi preso naquela oportunidade flagrante por posse ilegal de arma de fogo, de munições, perdão, e também ele foi feito um BO de furto, mediante confiança, porque ele está desviando peças da empresa. Bom, convicto que era ele, e ele foi ouvido. Ele negou. Ele realmente falou que foi chamado a atenção por normas que ele infringiu na empresa, norma de conduta, ele confirmou que foi chamado a atenção pelos funcionários, já mencionados, pelo chefe dele, e ele negou que tivesse colocado fogo na empresa. Ele deu todo onde ele esteve aquela madrugada, ele teve uma festa num condomínio aqui na cidade, confirmamos que ele esteve nessa festa mesmo, só que ele saiu nessa festa por volta de 1h da manhã, e chegou na casa dele por volta de 1h da manhã. E dali ele falou que só saiu depois das 6 e pouco, quando ele recebeu a informação do incêndio. Conseguimos câmeras de filmagem da rua, onde a gente constatou que na noite anterior, fato que ele omitiu da gente, na noite anterior ele foi até um posto ali próximo da Jeep, ali ele comprou aproximadamente 5 litros de gasolina e um isqueiro de galão, ele foi até o posto e voltou e entrou na cadeia com esse galão. Nós temos filmagem dessa ação dele, e também constatamos também que de madrugada, por volta das 10 para as 4 da manhã, a luz da frente da casa dele é apagada, a luz externa, coisa que é incomum. Ouviram moradores da casa, que ele mora com umas 2 pessoas, a determinação dele, que é o morador antigo, é para que essa luz fique acesa, por questão de segurança. E exatamente nesse dia, ele apagou a luz 10 para as 4, e 4h10 da manhã, saiu uma pessoa vestida de mendigo dessa casa, a pé, e vai sentido a Hyundai.
5h31 da manhã, essa mesma pessoa volta. E o que chamou a atenção é que, ao passar um carro para entrar na garagem da Unidas, ele não quer ser percebido, ele tenta se esconder e corre para essa casa e entra nessa casa. Então, a gente já imaginou, a gente concluiu que era ele. Por quê? Porque a forma que o incendiário entrou na empresa é que alguém conhecia mecânica, alguém conhecia aquele detalhe da porta. Não podia ser ninguém da casa, a não ser ele, porque os outros moradores da casa não tinham conhecimento disso. Diante disso, descobrimos também que naquela mesma noite anterior, por volta das 8 horas da noite, ele foi em outro posto e abasteceu a caminhonete dele com 50 litros de gasolina. E meia hora depois, como eu já disse, ele foi nesse outro posto e comprou 5 galões de gasolina. Não teria porquê, porque se ele abasteceu a caminhonete dele, não teria porquê comprar 5 galões, gasolina por galões, a não ser que seria para incendiar realmente a concessionária. Outra coisa que nos chamou a atenção também foi a carta deixar no local. Entrando nos e-mails profissionais dele lá da empresa, e bem como nas redes sociais, a gente percebeu que certas palavras que existem na carta, como mequetrefe e vide, são palavras, termos gramaticais pouco usados, e ele é muito usado por ele. Ficando constatado isso tanto nos e-mails profissionais da oficina, que ele era o responsável, que ele redigia, como também no Facebook dele, nas mensagens que ele trocava com as pessoas. Nós também conseguimos identificar o lugar que ele imprimiu essa carta, embora não conseguiu provar através da impressora, mas ele esteve em Birigui, numa lan house, por 3 vezes, sendo que 2 vezes foi documentado no celular dele, pelo GPS, e a terceira vez não. Ouvindo o dono da lan house, o dono da lan house confirmou que ele esteve lá em Birigui, que ele ficou por 10 minutos, lá ele redigiu algo e imprimiu em 2 ou 3 folhas. E por que a gente fala que ele não imprimiu tudo lá? Porque a cópia lá era 50 centavos, e ali, em qualquer lugar, você tira um xerox por 10. E as 18 páginas da carta, as 18 cartas encontradas na concessionária, eram cópias reprográficas, razão pela qual não foi possível identificar, constatar que foi impresso daquela lan house. É importante aqui esclarecer também que ele acabou confessando uma testemunha, um colega de trabalho, que ele tinha colocado fogo na concessionária, que tinha impresso essas cartas numa lan house em Birigui, e que no sábado do incêndio, logo após o incêndio, ele foi até um lugar conhecido por Vagão, onde ele frequenta, e lá ele queimou as roupas que ele usou durante a ação delituosa. Por isso nós chamamos essa roupa na casa. E essa confissão que ele fez para esse colega de trabalho, que não fez para a polícia, converge com todas as provas que a gente amelhorou nos autos. Tudo que a gente conseguiu constatar nos autos estava ali. Ele é uma pessoa fria, extremamente fria, inteligente e meticulosa. Tanto é que você vê que em todos os lugares que ele foi, para poder comprar gasolina, para poder incendiar a roupa e para poder também imprimir a carta, ele desligou do GPS dele e não foi possível achar esses locais. Como nós conseguimos achar o posto? Através do cartão de crédito dele. Quando a gente fez a busca na casa dele, a gente tirou fotos do cartão de crédito e fomos nesses postos ali, e esse posto ele não identificou para a polícia, ele não citou esse posto, fomos no posto perto da casa dele, e ali através do cartão de crédito nós constatamos que ele fez essa compra de 5 litros de gasolina e do isqueiro. Tanto o caixa do posto como o frentista confirmaram que ele esteve lá a pé, com um galão, comprou esse combustível, o que já está evidente na filmagem, ele chegando em casa e saindo de casa. Né? Ele planejou tudo, o crime, e segundo essa testemunha, ele falou que ia fazer esse crime antes, ele desistiu por 2 vezes, então a gente tem certeza que mais de alguns dias antes ele já tinha previsto esse crime, só que ele achou o momento oportuno aquele dia. Não sei porquê, isso ele pode esclarecer. Agora, o mais importante também, em relação à carta, é que quando ele entrou na concessionária, ele, o gerente, mais o funcionário, quando ele foi solicitado pelo bombeiro para entrar na concessionária para saber se o estoque não tinha focos de incêndio, ele foi o primeiro que pegou a carta do chão. O funcionário fala isso. E essa carta, ela estava com o escrito para baixo, para o chão. Então não dá para saber que estava escrito. Ele pegou a carta na mão, sem ler, ficou nítido para o funcionário, ele passou para o funcionário e falou assim, olha isso. Já deixando a entender para esse funcionário que ele já sabia o teor da carta. Como pode uma carta dela, que eu demorei 2 minutos para poder entender o teor dela, ele pegar ela com o escrito para o chão, só passar o olho na carta, entregar para o funcionário e falar, olha isso. Então, quer dizer, ele já sabia o teor da carta. Outra coisa interessante também, assim que ele chegou na empresa no sábado, conversando com o funcionário falou assim, nossa, olha isso, cara. Ele falou assim para o funcionário, nem a pessoa que colocou fogo na concessionária tinha noção que o incêndio ia ter essas proporções. Isso deixou claro que ele sabia que era um incendiário, porque só quem poderia falar isso, o incendiário. E ficou comprovado, sem sombra de dúvidas, que foi ele que colocou fogo na concessionária. Então, em crime de incêndio, é apenado com 3 a 6 anos de reclusão, em razão de ter sido, existe uma oficina ali, isso é uma major da pena, então pode pegar de 4 a 8 anos de prisão. E também tem a ameaça aos 2 funcionários, que cada crime de ameaça é de 1 mês a 6 meses, que pode aumentar aí mais 1 ano a pena. Em relação
relação aos carros, 4 realmente são aqueles PCD comprados da fábrica, estavam ali para ser entregues. Aí parece-me que a concessionária está fazendo uma composição com esses funcionários, com esses clientes, vai pagar e depois vai tentar reaver com a montadora, com a fabricante esses carros.